profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, capítulo de número 38, e o versículo de número 8. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor para a nossa breve meditação nesta noite. Hoje é um culto, tem muitos lugares que fala culto de doutrina, mas na realidade é o culto da palavra. Antigamente os pastores falavam culto de doutrina e os cultos eram até com as portas fechadas, eles iam tratar assunto interno, mas nós aqui fazemos com as portas abertas para que nós possamos pregar a palavra, porque eu aprendi uma coisa e prego assim, que a palavra ela muda, a palavra transforma. Não precisa o pastor ficar falando de veste, porque a palavra pega, a palavra bate. O crente que ele é transformado pelo Espírito Santo, não precisa o pastor pegar no pé de ninguém. Eu não pego no pé de ninguém aqui, eu deixo que Jeová pega no teu pé, eu deixo que o Espírito Santo vai te incomodar. Aleluia. Não precisa o pastor pegar no pé de ninguém. Outra coisa que eu aprendi também, uma coisa que eu aprendi e eu sempre aplico, tem muitos irmãos, nós estamos aqui em rede nacional aqui, vamos colocar rede social e vai para muitos lugares aqui, irmão. Tem muitos irmãos, não é o nosso caso aqui, não é o nosso caso. Tem muitas irmãs que às vezes não se vestem adequadamente e tem muitos lugares que o pastor precisa chamar atenção. Eu acho feio isso, eu acho feio. Por que eu acho feio? A coisa pior que tem é um homem ter que chamar a atenção de esposa de alguém. Eu aprendi uma coisa, como que eu faço? Na minha casa, eu tenho um exemplo na minha casa. Na minha casa, e você também toma como exemplo. Quem tem que ver a esposa é o marido, é o esposo. Não é o pastor, é o esposo. Da mesma maneira que eu olho a minha esposa em casa, eu sei se ela tem condição de sair ou não. Você como marido é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então não precisa o pastor pegar no pé. Eu não pego no pé de ninguém, eu prego a palavra e coloco Jeová atrás de você. Então se cuide que Jeová pega na curva, viu? Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo de número 8. Vamos no 3, irmão, ler em alto e bom som. 2, 3. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já tinha declinado. Procura uma outra versão aí, essa versão ficou muito complicada para os irmãos entenderem. Vê se tem aí a mesma versão que eu tenho aqui, Revista Almeida Corrigida. Vê se tem a Revista Almeida Corrigida. Grande Deus. Aleluia. Tem um que diz assim: farei voltar 10 graus à sombra do relógio de Acais. Ou se não tiver aí, Eis que farei que a sombra dos degraus passou com o sol, pelos degraus do relógio de Acais, volte 10 graus a casa. Assim ficou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. tem outra versão? Só tem essa só? Bom, diz assim: eis que farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acais. Assim recuou o sol 10 graus pelo que já tinha andado. E você diz amém? Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro do profeta Isaías, nós temos aqui um rei
um rei por nome Ezequias. Se os irmãos voltar no Antigo Testamento, os irmãos vão observar que o rei Senaqueribe e outros reis mandaram carta de ameaça ao rei de Israel. E essas cartas, elas vinham para afrontar tanto ao Deus de Israel, quanto o povo de Israel. E na carta que chegou para Ezequias, na carta vinha dizendo e diminuindo Deus, falando mal de Deus e colocando o Deus pagão acima do Deus de Israel. E a ameaça era tão grande que quando a carta chegou nas mãos de Ezequias, Ezequias pega aquela carta e ele vai ler, e ele fica amedrontado com aquela carta, ele fica apavorado. E o que ele faz? Ele corre no templo, procura o profeta Isaías e vai dizer: profeta, eu recebi uma carta ameaçadora, eu não sei o que fazer, todos nós estamos perdidos. Quando o profeta Isaías pegou a carta e leu, ele falou o seguinte: essa carta não é para mim, e essa carta não é para você. Essa carta ela veio no endereço errado. E o rei não entendeu. Como assim? A carta ela veio no endereço errado, porque a carta é para Deus. Tem gente que não entendeu. Essa ameaça não é para você, a ameaça é para Deus. Ele está provocando, não sou eu, ele está provocando Deus de Israel. Mas o rei falou: mas o que é que eu tenho que fazer? Vamos enviar a carta no endereço certo. Mas como que eu faço isso? Através da oração. Entra no templo e vai no pé do altar, dobra o teu joelho e apresenta a carta ao Senhor e diz: Deus, essa afronta não é para mim. Ele afrontou o Deus de Israel. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus tomou providência. Mas o tempo foi passando. E quando o tempo passou, Deus, se você observar o texto que nós lemos, quando o rei, ele fica doente, e a enfermidade dele era uma enfermidade mortal, era para a morte. E quando ele fica temeroso, sabendo que vai morrer, então naquele momento, a Bíblia nos mostra que Deus, mais uma vez, levanta o profeta Isaías e diz: Isaías, vai até a câmara do rei e profetiza a minha palavra para ele. E quando o profeta chega, conjecturando para você entender, o profeta entrou na câmara do rei, o rei estava doente. Naquele momento o rei pensou: agora eu vou ser curado, agora ele vai curar a minha enfermidade, porque onde tem profeta tem milagre, onde tem profeta tem palavra de Deus, onde tem profeta tem algo do céu para acontecer. E quando ele chega e diz: olha, eu vou ser curado agora. Mas o profeta, irmão, ele chega e aponta o dedo para aquele moribundo. Eu quero ver se Deus lhe mandar você fazer isso. Você vai na casa de alguém, orar para aquela pessoa que está enferma. E o profeta, em vez de orar, sabe o que o profeta fez? Apontou o dedo para o Espírito de Isaías e disse assim: ó, coloca em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Meu Deus. Mas Isaías, Deus não mandou dizer: mas não, essa é a palavra. Deus mandou você
colocar em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Aleluia. Ele virou as costas e foi embora. Naquele momento, o profeta vai embora e o rei, a Bíblia diz que ele virou para a parede e ele vai orar. E a oração dele, observe o texto, irmão, que a oração de Ezequias era uma oração tudo no passado. Ele vai dizer: Senhor, lembra passado, que andei passado e fiz passado o que era reto aos teus olhos, tudo no passado, porque no presente ele estava em dívida com Deus e Deus iria matá-lo. E naquele momento que ele ora, ele se arrepende. E quando ele ora, ele mexe no coração de Deus. E o profeta ainda está no pátio. Aleluia. E quando o profeta está no pátio, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. O profeta estava no pátio e Deus diz: volta, vai novamente até o rei. Eu vou abrir um parênteses aqui nesta noite, já fechando e dizer: aproveite porque o profeta ainda está no pátio. Aproveite porque o profeta ainda não foi embora. Aproveite porque a palavra profética está sendo lançada. Aproveite porque Deus está entrando na tua casa. E ele volta. Quando ele chega na presença do rei, ele diz: rei, aleluia, Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E Deus manda lhe dizer que tu não vai morrer mais. E Ele ainda vai acrescentar mais 15 anos de vida para ti. Por quê? Porque tu orou e Deus ouviu a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. Deus, Ele quer que apenas você clame, busque a presença dEle, porque Deus está lhe ouvindo nesta noite. Aleluia! Aleluia! E Ele acrescenta: mas o homem estava ousado, falou: já que Ele vai me curar, primeiro Ele disse que ia me matar, agora vai me dar mais 15 anos, então eu quero um sinal. Eu não quero qualquer sinal, não. Eu quero um sinal que Deus respondeu a minha oração. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus tem. Quem tem intimidade com Deus conversa com Ele e Ele conversa contigo. Quem tem intimidade com Deus, irmão, não adianta. Pode se levantar o inferno, pode se levantar a secretaria toda do inferno, pode se levantar os repórteres satânicos, pode levantar tudo, mas se você tem intimidade com Deus, pode ter certeza que Deus vai ouvir a tua voz. Aleluia. Eu quero um sinal. Qual é o sinal? E Deus diz: então vou lhe dar um sinal. Tu quer um sinal? Eu vou voltar 10 graus a sombra no relógio de Acais. Você sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Alguém consegue atrasar um relógio? Consegue? Sim ou não? Sim. Quem é que não consegue atrasar um relógio? Você atrasa o relógio, mas você também adianta. Agora eu quero ver você atrasar esse relógio aqui. Quero ver você atrasar. Sabe que relógio é esse? É o relógio solar. Você já viu aquele relógio? Tem alguma cidade que tem nem na praça. Aqueles relógios que tem o seu ponteiro e a hora, ela é movimentada pelo mover do sol. Pelo mover do sol. Pastor, é o sol ou a terra que gira? Não vou entrar nesse detalhe agora por questão de polêmica, mas uma outra oportunidade eu vou falar para você. Mas eu já vou adiantar. Na minha opinião,
A ciência diz que tem um movimento de rotação, um movimento de translação, aonde a Terra dá uma volta em torno do Sol e em torno de si mesmo. Mas a minha Bíblia, eu encontro mais de 3, 4 versículos dizendo que o Sol sai do seu lugar, vai para o outro lugar, o Sol nasce, o Sol se põe. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. Para mim não é a Terra, para mim é o Sol. Se você quiser crer que é a Terra, fica à vontade. Se você aprendeu na escola que é a Terra, eu não vou duvidar com você. Eu prefiro acreditar na Bíblia. Eu prefiro acreditar na Bíblia. A Bíblia diz assim: o Sol sai do seu lugar e corre o seu percurso. Ué, a Bíblia, irmão, ela é toda inspirada. Inspirada. Quem foi que inspirou? Quem foi que inspirou? Não foi o Espírito? Aí alguém vai dizer: olha só, parei de voltar 10 graus à sombra do relógio de Acares. Isso que eu estou falando aqui, você não precisa acreditar que é o Sol não, meu irmão. Eu estou falando porque eu creio na Bíblia. E por aquilo que eu conheço da palavra, para você fazer uma doutrina bíblica, você tem que ter no mínimo 3 versículos apoiando o mesmo assunto. E eu encontro mais de 3 versículos falando do movimento do Sol. Do movimento do Sol. Uma hora eu trago aqui, eu tenho um estudo que eu falo sobre o dia longo de Josué. O dia longo de Josué. Mas voltando aqui para o texto, daqui a pouco eu chego na parte de Josué. Quando ele fala, farei voltar 10 graus à sombra do que ele fez, irmão? Ele atrasou o relógio. Ele fez o Sol retroceder. Para você que crê que é a Terra, ele fez a Terra retroceder. Pastor, não estou entendendo o que aconteceu. Você vai entender daqui a pouco. Deus mexeu na natureza. Deus mexeu na natureza. Para quem não sabe, a ciência, é por isso que eu estudo a Bíblia e eu prego. Ou você crê na Bíblia, ou você crê na ciência. A ciência, ela trabalha com a matéria exata. A ciência, ela quer explicar aquilo que não tem explicação. Se eu pegar esse envelope e jogar para baixo, a ciência vai explicar por que ele subiu e por que ele desceu. A Bíblia não. A Bíblia tem coisa que é milagre. Milagre não se explica. Milagre, o dia que milagre foi explicado, deixa de ser milagre. Então a ciência trabalha com porquê. A Bíblia não trabalha com porquê. A Bíblia trabalha com milagre. E milagre não tem explicação. Só quem pode explicar é o dono do milagre. Só ele pode explicar. A ciência, juntamente com a geografia, tentou explicar a travessia do Mar Vermelho. Eu fiz questão de estudar sobre isso. E ela vai dizer que o povo de Israel, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão passar numa região onde a água estava com a maré baixa. A água estava dando no joelho. E o povo atravessou. E eles vão mostrar que na geografia o lugar era raso, dava para atravessar. Aí eles caem em contradição. Se era raso, dava no joelho, como é que morreu afogado 600 cavalos em Faraó no lugar raso? Não adianta querer explicar aquilo que não tem explicação. Milagre não se explica. Milagre você aceita e pronto, acabou. Outro milagre que tem que explicar. Eu falo sempre isso na sala de aula. Quando eu estou lecionando no seminário teológico, eu sempre falo isso. Sobre o nascimento de Jesus. Você sabia que o nascimento de Jesus foi milagre? Sabia não? Agora eu vou falar uma besteira aqui com todo respeito aos irmãos. Você sabia que Jesus era para nascer mulher? Sim ou não? Meu Deus, o pastor falou heresia agora. O pastor falou heresia agora. Eu provo para você, eu provo. Você sabia que Jesus era para nascer mulher? Tem gente que nunca ouviu
falar isso, né, irmão? Nunca ouviu falar. É um culto de doutrina, irmão. É bom para você aprender. É bom para você aprender. Sabia também, Moisés? Moisés sabia. Eu vou explicar para você. A ciência, eu estou falando aqui que milagre não tem explicação. A ciência tentou provar que o nascimento de Jesus não foi milagre. Quantos aqui creem que o nascimento de Jesus foi milagre? Todo mundo crê. Por quê? Porque Maria, ela estava desposada de José. Maria era virgem. E como que uma mulher virgem fica grávida? Uma mulher virgem estava grávida. E a Bíblia nos mostra que houve, precisou o anjo do Senhor aparecer em sonho para José e dizer: ó, não temas em tomar Maria por sua esposa, porque o que está no ventre dela é obra do Espírito Santo. Que o camarada já queria abandonar. Imagina que o camarada está noivo, a mulher aparece grávida, misericórdia. E aí, irmão, a ciência tentou provar que o nascimento de Jesus não foi milagre. O que eles fizeram? Presta atenção que você não perdeu o raciocínio. Pegaram em laboratório 2 camundongo fêmea. 2 camundongo fêmea. E pegaram os seus óvulos. E o que aconteceu? Fecundou. O óvulo fecundando nasceu o quê? Uma camundongozinha fêmea. Aí vem a notícia. A notícia é essa: o nascimento de Jesus não foi milagre. Porque é possível uma mulher gerar sem a presença masculina. Aonde? Agora aprenda uma coisa. Você que é da escola, existem alguns cromossomos, mais de 20 cromossomos, mas existem os principais cromossomos. Quem aqui já ouviu falar dos cromossomos? Você já ouviu falar? Vocês que estudam, está fresquinho. Já esqueceu? Mas vocês que são novos aí, está fresquinho na cabeça de vocês. Existe o cromossomo masculino e existe o cromossomo feminino. O cromossomo feminino, para quem não sabe, é XX. O cromossomo masculino é XY. Deus colocou no homem o cromossomo feminino e o cromossomo masculino. Mas na mulher só tem o cromossomo feminino. Pastor, onde você quer chegar? Estou explicando o nascimento de Jesus. Numa relação entre homem e mulher, quem determina o sexo da criança, não que ele queira, mas Deus deu esse poder ao homem. Porque se o homem virar X, vai nascer o quê? Mulher. Se o homem enviar o cromossomo Y, vai nascer o quê? Homem. Maria não tinha o cromossomo Y. A criança, ela vai nascer o quê? Responda aí, irmão, para mim, não ouvi. Pronto. Milagre não se explica, irmão. Milagre não tem explicação. O dia que milagre foi explicado, deixa de ser milagre. Era para nascer mulher, mas nasceu homem. Porque Jesus, quando a Bíblia profetiza lá, o profeta Isaías, a virgem daria à luz a um filho, e não uma filha. Irmão, isso aqui é Deus. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? O teu problema para Ele é nada. O teu problema é tão pequeno diante de um Deus tão grande. Você não tem noção do tamanho do Deus que você serve. Ele enche o céu e enche a terra, mas Ele cabe dentro do teu coração. Você é a morada dele. Voltando para o texto. Isaías. Falei voltar
Jezreel a sombra do relógio de Acais. Deus mexeu no tempo. Lá em Josué, a Bíblia nos mostra também que Josué fez a mesma coisa, irmão, através da oração. Por isso que eu falo, oração não é monólogo, oração é diálogo. Na oração, você está apto a falar, mas também está apto a ouvir. É por isso que numa oração tem gente que acha que é monólogo, só ele falar, Senhor, só ele quer falar, mas ele não para ouvir Deus falar. Então quando você estiver orando, você tem que falar, mas também tem que aprender a ouvir Deus falar contigo. A oração é diálogo, é relacionamento com Deus. E Josué, irmão, Deus prometeu a Josué que daria vitória por completa sobre os seus inimigos. Só que homens foram morrendo ao fio da espada, mas a tarde foi chegando e o sol foi se aproximando do lugar onde se ponha, e a lua já estava raiando, e a noite chegando, e Deus falou dele, e Josué falou: Deus, você me prometeu a vitória por completo. Aí, ó, os inimigos estão indo embora. Sabe o que Deus disse? O poder está em tuas mãos. O que Josué fez? No meio do campo de batalha, ele apontou o dedo para a lua e disse: lua, se detém aí no vale de Ajaiô, e tu, sol, pare no vale de Gibeon. Sabe o que aconteceu? Deus lá em cima falou para a lua: ó, espera um pouquinho agora, viu? Não vai não. O meu filho está orando lá, ó, está clamando. E tu, sol, espera um pouquinho aí. Não nasce agora não. Não vai agora não. Não vai embora agora não. Espera um pouquinho mais. Aleluia. E a Bíblia diz que o sol ficou por quase um dia inteiro. E Deus deu vitória a Josué. Irmão, se você tem autoridade no céu, tem muita gente que é conhecida na terra, mas não é conhecido no céu. Você sabia que o crente tem que ser conhecido no céu e ser conhecido no inferno? Sabia? O crente tem que ser conhecido no inferno. Pastor, que palavra é essa? Quer ver? 2 discípulos, não de Jesus, na época de Paulo, 2 camaradas. Paulo colocava a mão, Jesus curava. Paulo orava, Jesus fazia milagre. Paulo colocava a mão, orava, os demônios eram expelidos. Aí os 2 olhou e falou assim: rapaz, eu quero fazer isso também. Vamos lá, vamos. Tinha um endemoniado. Foram sem a direção de Deus, irmão. Chegaram lá, no endemoniado, colocaram a mão e disse: sai, eu te desconjuro. E nada. Aí ele viu que não saiu, falou assim: então foi o seguinte, sai no nome de Deus que Paulo prega. Aí o demônio virou para ele, demoniado, o demônio falando na boca dele, falou: eu conheço Paulo e conheço muito bem o Deus que ele prega. E vós, quem sois? Olha aí. E vós, quem sois? Sabe o que aconteceu? Apanharam mais do que pandeiro no samba. Despreparado. Tem gente que acha que porque caiu endemoniado, tem que ficar mais assim: rapaz, tem um endemoniado dentro do ônibus. Deixa lá, que pelo menos ele pega o ônibus e vai para Campinas. Eu vou ir lá, não, sai de lá, pelo amor de Deus. Eu fui pregar, já contei isso para os irmãos aqui, fui pregar no lugar, não vou citar a igreja por questão de ética. Eu estava sentado no púlpito, aí de repente, deram oportunidade para alguém, e essa pessoa colocou a igreja de pé, e começou a chamar demônio, que é da igreja. Manifesta aí, demônio da inveja, manifesta aí, demônio de na quanta. Irmão, eu nem sabia que existia tanto demônio desse jeito. Só naquele dia lá eu aprendi uns 15 nomes de demônio, que eu não sabia que existia.
De repente começou, a pessoa caiu lá, demoniado. Aí trouxeram aquele monte de gente na frente, tudo demoniado. Aí mandaram os obreiros ficar em pé. Eu fiquei em pé. Aí chamaram os obreiros para baixo, eu não desci, eu fiquei no meu lugar. Aí eu, irmão, você vai descer não? Eu falei, eu não, foi eu que chamei ele. Poxa, desci não. Eu não chamei ninguém, se vira aí. Daqui a pouco eu quero pregar, eu quero todo mundo ir embora. Quero pregar aqui, não quero ver nenhum demônio assistindo minha mensagem aqui, não, ouvindo minha mensagem. Fiquei no meu lugar. Irmão, se nós fizermos um trabalho aqui, e eu ficar chamando o demônio aqui, ele aparece. Se tiver alguém que dê brecha, ele aparece. E ele manifesta. Pastor, demônio pega em crente? Crente fiel não. Mas crente que brinca de ser crente pega. Crente que brinca com a palavra, crente que... Eu vou usar um termo aqui, eu não vou usar o nome não, por questão de ética. É igual a história do irmão lá que chegou na igreja, aí falou assim, Jesus, eu sou o crente mais fraco da igreja. Pastor, olha por mim que eu sou mais fraco. Não dá não. A luta está grande, não aguento, pastor. Mas por que, meu irmão? Eu sou mais fraco. Mas não tem ninguém mais fraco do que você? Não, não tem. Eu sou mais fraco da igreja. Não aguento a luta. E o irmão se dá mulherando, dizendo que era mais fraco. De repente fica endemoniado na igreja. Aí o pastor coloca a mão do altar e diz, sai! Não sai. Sai! Não sai. Você vai sair em nome de Jesus. Tá bom, eu saio. Mas eu vou entrar no crente mais fraco que tem aqui na igreja. O irmão se levantou. Ô glória! Ninguém não! Foi renovado na hora, irmão. Na hora. Então, irmão, não fica dizendo que você é o mais fraco. Porque você tem um Deus que é grande na tua vida. Se Deus é grande na tua vida, você, irmão, pode ter certeza, você é gigante. E quando você fica grande? Quando você está de joelho. Quando o crente está de joelho, irmão, aleluia. Ninguém pode com ele. Pastor, qual é a posição que eu devo orar? Não existe posição, irmão. A Bíblia nos mostra que o profeta Elias orou de um jeito estranho. Colocou as cabeças entre as pernas e curvou na terra. E Deus ouviu a oração de Elias. O rei Ezequias orou deitado porque ele estava enfermo. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Ana não conseguia nem orar. Ela foi no templo e ela só abria a boca e chorava. E Deus entendeu a oração de Ana. Mas a oração de joelho ainda é uma arma poderosa contra o inferno. Se você pode ajoelhar, ajoelhe, ore, busque, clame, porque Deus ouve a tua oração. Uma história que ficou conhecida no mundo inteiro. A rainha da Inglaterra, você já conhece essa história, já contei aqui, você já leu, você não é leigo, você gosta de leitura. A rainha Elizabeth, na época de Saddam Hussein, quem lembra de Saddam Hussein? O ditador do Iraque, um homem cruel. E o repórter foi fazer uma entrevista juntamente com a rainha e começou a perguntar para ela e falar assim: a senhora, sendo uma mulher, na direção da Inglaterra, não tem medo dos outros países, por exemplo, o Iraque, de Saddam Hussein, as bombas químicas do Iraque, a China, a Coreia, os Estados Unidos com toda a sua potência? Você não tem medo? E ela virou para ele e falou: eu não tenho medo das bombas químicas do Iraque. Eu não tenho medo de nada disso que você está falando. Só tem uma coisa que eu tenho medo. Sabe de quem que ela estava falando? John Wesley. Só tem uma coisa que eu tenho medo: quando um crente está de joelho. Lá vai a sério. Quando o crente está de joelho, esse eu tenho medo. Sabe por quê, irmão? Porque crente de joelho é crente perigoso. Você é perigoso e não sabe. Se você ora, o inferno tem que bater em retirada.
Se você ora, ninguém pode deter. Aleluia. Abachura, mandaia, porque Deus ele está na tua vida. A oração, irmão, ainda é a chave da vitória. A oração ainda entra nos aposentos, entra na sala secreta, no trono de Deus. A oração move o coração de Deus. Para encerrar, semana que vem eu ia falar sobre o tempo kairos e o tempo crono, mas vou encerrar por aqui. Para você entender, quando nós falamos sobre oração, eu vou para a Bíblia. Quantos aqui creem que Deus é rei? Quantos aqui creem que Deus é rei? Amém? Amém. Deus é rei. Você já viu algum rei tagarela? Não. Rei não é tagarela. Rei, ele levanta, dá o seu decreto e senta. O rei não fica repetindo toda hora. E tem gente que fica, Senhor, fala comigo. Aí Deus fala, Senhor, eu quero que use alguém para confirmar. E Deus não é menino de recado, não, irmão. Se Deus falou, Ele vai cumprir a tua palavra. Ah, eu só quero se Deus usar outra pessoa que não me conhece. Está brincando com Deus, irmão. Deus não é tagarela, Ele é rei. Rei não fica levantando toda hora. Se você olhar para a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra do Pai, o Pai sentado. Na criação do mundo, Deus não se levantou, apenas disse, haja e ouve. Quando Lúcifer rebelia lá no céu, e ele vai conduzir juntamente com ele alguns anjos para se levantar contra Deus. Deus não se levanta do seu lugar, apenas diz, Miguel, tem um bagunceiro lá, resolva. Deus permaneceu no mesmo lugar. Aleluia. Agora, tem uma coisa que Deus não suporta ficar sentado, irmão. Tem algo que Deus não suporta ficar sentado. O que é? Por causa, aleluia, da oração do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. Aleluia. Se você orar, Deus vai se levantar. Se você buscar, Deus vai se levantar pela tua causa. Sabe o que significa a palavra oração do pobre, gemido, necessitado? No original hebraico do Antigo Testamento, significa por causa da oração, do louvor, que é gerado no meio do sacrifício. Eu não suporto ficar sentado. Pastor, o que é isso? Sacrifício de louvor. Pastor, o que é sacrifício de louvor? Eu vou tentar explicar rapidamente para você entender o que é sacrifício de louvor, para você ver se encaixa com o que você está passando. Sabe quando você perde um ente querido? Sabe quando você perde um irmão? Perde uma mãe? Como foi no meu caso? Quando eu perdi meu irmão, os meus compromissos, eu não cancelei nenhum, não cancelei. Eu fui adorar. Porque quem me conforta é Deus. É Deus. Eu já disse para os irmãos aqui que eu perdi meu irmão no dia que eu assumi a congregação aqui. Assumi aqui, cheguei em casa, recebi a notícia. Sacrifício de louvor é quando você perde alguém. Isso aqui só para você entender. Quando você perde alguém, mesmo assim você fala, eu vou para a casa do Senhor. E quando você chega aqui, você tem a oportunidade de você falar, Senhor, eu estou muito alegre nesta noite. Parece um paradoxo. Como está alegre se perdeu alguém? Porque a alegria dos céus, ela substitui tudo dentro de você. E quando você abre a boca para adorar Deus,
Deus, eu não suporto essa adoração. Alabachuri Milaia. Sacrifício de louvor é o que você está passando na tua casa. A luta está travada lá dentro, mas você está aqui, ó, dando glória, adorando o nome do Senhor. Enquanto você adora aqui, Ele visita a tua casa. Enquanto você adora aqui, Ele visita o teu marido. Enquanto você adora aqui, Ele visita o teu filho. Enquanto você adora aqui, Ele entra na tua casa, na tua família. Ele restaura o teu casamento, porque Ele é Deus. Adore a Ele, irmão. Enquanto você adora, Deus anda por ti. Enquanto você faz a obra, Deus Ele faz por ti. Aleluia. Que é um conselho para finalizar. Faz por Jeová, que Ele vai fazer por você. Pastor, não entendi, vou repetir para você entender. Faz para Deus, que Deus vai fazer por você. Cuida das coisas de Deus, que na tua casa, na tua família, Deus cuida dos mínimos detalhes. Tem gente que faz ao contrário. Eu só vou para a igreja depois que Deus salvou meu marido. Vai salvar nunca. Eu só vou para a igreja depois que Deus mexer na minha família, fazer alguma coisa. Com todo respeito, vai todo mundo para o inferno. É uma realidade, irmão. Agora, se você olhar para o problema dentro da tua casa e dizer, o problema está aqui. Problema? Fica aqui. Eu vou para a tua casa, a casa do Senhor. Vou buscar a presença de Deus. Se você quiser me esperar aqui, espera. Agora, se não quiser, desaparece da minha casa. Irmão, Deus te deu autoridade para você profetizar na tua casa. Ezequiel, o que tu vê? Um vale de osso seco. Poderia porventura sobreviver e reviver esses ossos? Eu não sei, mas tu sabe. O que tu tem que fazer? Profetiza sobre os ossos. Mas está seco, está morto. Profetiza. Pastor, não estou entendendo. O problema está na tua casa. Quem tem que profetizar é você. Tem gente que só crê se o pastor orar, tem gente que só crê se a irmã orar, tem gente que só crê se o bispo orar, tem gente que só crê se fulano orar. Deus te deu uma autoridade grande na tua vida, e Deus está colocando brasa de fogo nas tuas mãos. Palavra de autoridade na tua boca. Você vai ser boca de Deus hoje. Quando você chegar na tua casa, você vai abrir a boca e vai profetizar bênção na tua casa. Mandaia séria. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua família. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Eu estou falando há algum tempo, eu estou esperando pessoas pedir oportunidade para testemunhar. Porque Deus está me dizendo há alguns dias que já está fazendo milagre. Mas tem pessoas que ainda têm medo de testificar, têm medo de testemunhar. Então testemunhem aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. Se Deus abriu uma porta, testemunhe. Se Deus te curou, testemunhe. Se Deus fez alguma coisa, testifique, irmão. Aleluia. Ponto e vírgula. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Enquanto eu dou os avisos, eu quero agradecer os nossos irmãos internautas, amigos, que esteve conosco até agora. Que Deus